Olá, meus caros servos, bem-vindos de volta ao meu canal. Deixe o seu like e se inscreva. Junte-se ao exército da Exoterra. Não se esqueça de ativar também o sininho das notificações para sempre acompanhar nosso conteúdo. Bom, pessoal, hoje nós vamos estar comentando sobre os ataques, os ataques terroristas que o Hamas está fazendo contra Israel, fez contra Israel, na qual até alguns brasileiros foram vitimados também. E para variar, nós temos que comentar aqui os absurdos que estão sendo ditos. Esses absurdos vindo da esquerda brasileira, do próprio presidente do Brasil, mas nada comparado a esse vagabundo que é o Nicolás Maduro, presidente não, ditador da Venezuela. Olha o que esse vagabundo falou, pessoal, prestem atenção aqui. Durante seu programa, que é transmitido na TV estatal, também nas redes sociais e na própria internet, o líder venezuelano disse que o mundo já presenciou em ocasiões anteriores massacres e atrocidades brutais contra o povo palestino, mas que Israel, portanto, está cometendo um genocídio contra os palestinos na faixa de Gaza. Maduro citou ainda bombardeios indiscriminados contra residências, familiares e disse exigir um cessar-fogo imediato. Segundo ele, a opinião pública internacional por diversas vezes se cala diante desses massacres que se cometem com o povo palestino. O presidente venezuelano classificou então a situação da Palestina diante de Israel como um novo apartheid e diz que está ao lado do povo palestino em defesa da paz. A gente separou um trecho dessa fala do pronunciamento, vamos acompanhar agora. Exigimos um cessar-fogo, exigimos o respeito às decisões das Nações Unidas, exigimos o respeito aos direitos dos povos e exigimos o início imediato de negociações de paz para restaurar os direitos históricos à independência, ao território e à paz do povo palestino. Eu defendo o povo palestino, defendo a paz. Segundo este vagabundo, Israel está cometendo um ataque genocida contra os palestinos, sendo que o Hamas, ou seja, um grupo palestino, um grupo de terroristas palestinos, atacou Israel primeiro. É brincadeira, chega a ser brincadeira. Segundo este vagabundo, pessoal, que compara a situação da Palestina com o apartheid, porque na cabeça dele e na cabeça da esquerda, na cabeça desses idiotas aqui, existe um apartheid, existe uma espécie de apartheid lá na Palestina, na qual Israel simplesmente está impedindo o desenvolvimento de todos ali, sendo que é uma grande mentira, a população da Palestina tem só aumentado, enquanto, por exemplo, você tem a população de Israel, os judeus, que até hoje não se recuperaram da Segunda Grande Guerra, e aí tem imbecil comparando isso com o apartheid. Pessoal, o apartheid, para quem não sabe, foi um regime de segregação racial que aconteceu na África do Sul entre 1948 a 1994. Cara, isso limitou bastante as coisas pros negros na África do Sul. Era um verdadeiro absurdo. E estão falando que está acontecendo isso aqui. Por exemplo, você tem essa matéria aqui desse jornalista aqui, incrível jornalista, relatando como se estivesse acontecendo algo parecido ali na Palestina. Pessoal, não é de hoje que Israel vem sendo atacado, não é de hoje. Em 1967 nós tivemos aí um caso na qual Egito, Síria, Jordânia e Iraque, junto com outros apoiadores, como Kuwait, a Líbia, o ALP na época, Argélia, Sudão, todos eles se juntaram e atacaram Israel. Simplesmente atacaram Israel em 1967. Essa guerra durou 6 dias, o Egito contava com 240 mil soldados, a Síria, a Jordânia e o Iraque juntava ali, tudo dava mais ou menos uns 307 mil soldados. Eles tinham caças, eles tinham tanques, e Israel aguentou tudo isso e ganhou, não só aguentou, ganhou, com 264 mil soldados, 300 caças e 800 tanques. 6 dias. Atacaram Israel. E claro, depois desse ataque, Israel expandiu seus territórios, Tomou a faixa de Gaza, a península do Sinai. E aí falam que isto daí seria uma expansão irregular de Israel. Caras atacam, perdem território, Israel é culpada? Ou seja, quem toma o ataque é culpado? E falam, não, colocaram Israel ali simplesmente depois da Segunda Guerra do nada, não houve debate como esse imbecil desse nosso presidente fala aqui. ONU era tão forte que em 48 ela conseguiu criar o Estado de Israel. Em 2023 ela não consegue criar o Estado palestino. Só para a gente medir o que aconteceu nesses anos todos. Quando os Estados Unidos invadiu o Iraque, não houve discussão no Conselho de Segurança. Quando a França e a Inglaterra invadiram a Líbia, não houve discussão no Conselho de Segurança. E agora a Rússia, que é membro também do Conselho, um membro fixo, também não discutiu. Ora, se os membros que têm a responsabilidade de dirigir, a paz mundial não pede licença,
Por que os outros têm que obedecer? Felizmente, nesse caso aqui, o jornalista deu a resposta à altura deste imbecil que falou uma coisa dessa, sem conhecimento nenhum. Mas esperar conhecimento do Lula é brincadeira, né, galera? Vamos olhar para 1947, um ano antes do que o presidente Lula falou, de 1948, tá? Não é que a ONU tem uma postura ditatorial e diz, vai ser criado um Estado. Isso foi uma resolução, um documento que foi debatido, apresentado e votado. Aliás, o Brasil, em 1947, quando surge essa resolução, tem um papel fundamental. Foi encabeçado pela delegação brasileira pelo histórico diplomata Oswaldo Aranha, que liderava a Assembleia Geral da ONU de 1947. O Brasil vota a favor, então, da criação do Estado de Israel. De novo, foi um documento que foi votado. Resumidamente, o que acontece em 47? Essa votação. Os árabes negam, eles não aceitam. Os judeus e outras nações que apoiavam a ideia, sim. Mas a história, ela depende muito para quem você pergunta. Se a gente perguntar sobre a criação do Estado de Israel, por exemplo, para os palestinos, que em 1947 estavam administrados pelo Reino Unido, a história é outra. Se a gente virar a ampulheta, a areia começa a correr para outro lado. Os palestinos, por exemplo, diriam sobre limpeza étnica, sobre divisão de um Estado que eles reclamavam ser deles. São muitas implicações históricas. Eu não vou entrar nesses detalhes para a gente pular para a fala do presidente Lula em 1948. No dia 14 de maio, mais precisamente, existe então a Declaração de Independência de Israel. Mas não fica por aí não, muito pelo contrário. Olha o que acontece neste próprio maio de 1948. Então, Israel, nesse desenho alaranjado como a gente conhece hoje, eu destaquei aqui a Cisjordânia, a faixa de Gaza, que são territórios majoritariamente de presença de etnias árabes. Bom, voltando para maio de 48, depois da declaração do Estado de Israel, praticamente no dia seguinte, uma guerra em que são envolvidos aí contra Israel, Líbano, Síria, Iraque e Egito. Mas eu não vou falar só de um conflito de forças armadas, não. Olha as implicações para os civis. A fuga de 750 mil árabes que passam a ser aqui pressionados, perseguidos. A fuga de 750 mil árabes deste novo território de Israel. E do outro lado, 800 mil judeus se sentem também da mesma maneira perseguidos, pressionados e fogem de todos esses outros territórios. Vamos voltar às implicações históricas? Então esses 800 mil judeus que fogem se tornam cidadãos israelenses. Por quê? Porque existe na Constituição, mesmo que teórica de Israel, fazer um parênteses rápido aqui, que Israel não tem uma Constituição, tá? Mas existe um princípio, um conceito, que é o seguinte: o israelense tem a chamada lei do retorno. Estamos falando de um Estado que anda de mãos dadas com a religião. Então alguém que se declara, que professa a religião, é abraçada pelo Estado. Então entendo que estamos falando aí de algo que começa em 1947, num corte muito pequeno. Tem milhares de anos de história e com uma implicação que leva a milhares de refugiados. Não dá para resumir numa sentença só, como fez o presidente, Lívia. Retornando ao Maduro, genocídio é o que o seu país vive. O seu país vive um estado agora que é comparável a um genocídio. Então, um ditador do caralho matando a sua população. Simples assim. Isso daqui pra mim é genocídio. Isso daqui é genocídio. Isso daqui também é genocídio. Isso daqui também é genocídio. Isso daqui, adivinha? Genocídio. Não foi Israel que invadiu a Palestina com um grupo terrorista, um grupo paramilitar, né? E matou civis lá dentro. Não foi Israel que fez isso. Foi o contrário. Não foi Israel que atacou. Não, e aí vem, né? Aí vem o brasileiro, né? Vem o brasileiro falar merda de novo pra variar, porque tem que ser o brasileiro pra falar uma merda dessa, né? O brasileiro fala que a extrema-direita de Israel está dificultando a paz. Mas uma coisa muito importante que a gente tem que entender é que nos últimos 30 anos houve uma tentativa de negociação e chegada a um acordo de paz com Israel, construindo aí um Estado palestino, se tendo aí um Estado palestino para os palestinos, Israel tendo um Estado para eles. E nesse processo de paz,
quando os governos de extrema-direita de Israel, quando eles tomaram o poder, quando chegaram ao poder, eles praticamente anularam qualquer processo de paz ou qualquer negociação de paz com o lado palestino, que está aqui na Cisjordânia, né, que são o lado palestino mais moderadores, vamos dizer assim. Então, Israel, nesses últimos 30 anos, quando eles não aceitaram e não abriram portas para mais negociações e para que fosse criado esse Estado palestino, gerou agora uma frustração muito grande nos palestinos, até mesmo nos que não apoiam o Hamas. Então, se eles estão vendo que não está tendo uma luz no fim do túnel através de uma negociação, então talvez esse seja o único modo que o palestino possa ter o seu direito, possa conquistar o seu Estado. Olha, o professor aqui, né, ele explica muito bem o que é o Hamas. Para vocês aqui, tem uma ideia. Acho que vai ser... O que eu acho é que as pessoas que falam, defendem ou querem politizar, elas não entendem que esse tipo de pessoa... é tipo um pouco do que o Rafael falou ali. Eles são animais. Não tem diálogo. Não tem diálogo, não tem, não, calma, mas o seu interesse. Tipo, não, eu tô do seu lado. É meio que um bicho agindo e se comportando. Se comporta como um bicho, é um animal completo. E aí, totalmente descontrolado. Imagina então você tentar racionalizar, você tentar falar, não, você não quer estar do lado desse animal. Não importa o que parece com a sua ideologia ou com a causa que você acha que você está defendendo. Se você fosse colocado numa sala com essas pessoas, você ia estar em pânico, desesperado. Mesmo você falando, não, eu sou do seu lado. Ia chegar uma hora, em algum momento da interação, que você ia olhar e falar assim, eu estou diante de um bicho, de um animal, e é melhor eu sair daqui. É melhor eu me proteger, porque este tipo de pessoa, esse tipo de ser, assim, ele vai se voltar contra mim, ele é um bicho. Ele não é um ser humano racional, não. Eu também defendo a causa palestina, eu também defendo sei lá o quê, eu sou da mesma ideologia que a sua... Qualquer coisa que você falar, tipo assim, não é suficiente. Qualquer pessoa lúcida, consciente, que interagisse com um ser humano desse jeito, tipo, ia fugir, ia ter medo. Então dá para entender que no primeiro momento que Israel abaixar as armas, Israel deixa de existir. Então, não foi Israel que atacou ninguém. Israel estava quieta no canto dela, não foi Israel que atacou ninguém, Israel foi atacada. Então, meu amigo, não tem cessar-fogo, é guerra total. Não tem cessar-fogo, não existe isso, não tem essa possibilidade. Porque a partir do momento que Israel abaixar as armas, Israel some. Então, tem que ter Merkava rugindo no ouvido do Hamas, sim. Tem que ter Merkava rugindo no ouvido deles. É o único jeito de resolver essa situação. Não é com bandeirinha, não é fazendo manifestação igual esses retardados aqui. Olha esses retardados aqui, o que eles estão fazendo. Não é fazendo matériazinha jornalística tendenciosa de merda, falando que existe um apartheid, um genocídio do palestino. Genocídio do palestino, a puta que te pariu, porra. Tá de brincadeira com a minha cara? Teve civil brasileiro que morreu. Olha o relato deste civil aqui, olha o relato deste brasileiro, seu conterrâneo, que tava lá e sobreviveu a isso. Olha o relato dele. Tudo começou 6 horas da manhã, mais ou menos. Eu lembro que eu tava bem na frente do DJ, quando tava acontecendo a festa, tava sozinho no momento. E aí, os meus amigos, eu tava com o Hanani, que é um dos desaparecidos, e com a Rafaela, que é a namorada dele. E aí a gente acabou se separando, eles, se não me engano, tinham ido no banheiro, eu tava sozinho. E aí começou a vir vários mísseis, eu olhei pro céu, eu só via vindo míssil sem parar. E vários antimísseis, graças a Deus, o Aerodomo, o exército, notificado nesse caso, conseguiu desarmar essas bombas no ar, né? Então eu não vi as bombas caindo. E aí foi um momento de terror, foi quando parou a festa, eles falaram no microfone alerta vermelho, se escondam, ou dê um jeito de se salvar, né, de ir para algum lugar mais calmo, que era impossível, só no meio do mato, no meio do nada. E aí foi quando eu achei o Hanani e a Rafa, que eram com quem eu tinha ido na festa. Quando a gente encontrei eles, o Hanani tinha experiência de exército, ele falou, vamos achar um bunker, vamos procurar um bunker para se prevenir do ataque aéreo. Porque um bunker, ele acaba prevenindo esse ataque aéreo e acaba te dando uma segurança, né? Mas estava um espaço aberto, né? Mas era próximo de onde vocês estavam, esse bunker? A gente não sabia onde tinha. E aí a gente saiu correndo, a gente parou um carro no meio da estrada, era
por acaso era um casal que estava na festa. Eles deram carona pra gente até o bunker que a gente achou mais próximo, que era 2 minutos da festa. Era muito próximo, muito próximo. E aí a gente foi um dos primeiros a entrar nesse bunker, nós 3. Foi chegando gente, até que tinha umas 40, 50 pessoas dentro do bunker. Pequeno, no meio de uma estrada, num ponto de ônibus, não tinha nem porta. E aí foi quando o inferno começou. A gente começou a ouvir tiro, granada, e a gente entendeu que estava tendo um ataque terrestre. E a gente estava sendo atacado. Tinham 2 policiais do lado de fora. A policial eu conseguia ouvir nitidamente, porque eu estava bem na parede do bunker, e eu lembro que eu conseguia ouvir muito bem ela. Então é como se ela estivesse atrás de mim, só que do lado de fora. E vinha tiro, vinha granada, acabava batendo na parede onde eu estava, então vinha os unidos de granada, o desespero geral das pessoas dentro não tem como definir isso, desesperador. Foi quando eu ouvindo ela falando no rádio, ela falava no rádio, atirava, a gente recebia tiro, e aí ela acabou sendo pega. Não sei o que aconteceu, eu sei que eles atiraram e gritavam Allahu Akbar, e atiravam, e aí a gente entrou em desespero geral. A gente entendeu que a gente ia morrer, todo mundo ia morrer, não tinha mais o que fazer. Nossa esperança tinha acabado. Quantas pessoas tinham? Quantas pessoas? Entre 40 e 50. No espaço minúsculo. No bunker. Mas na festa... Não, na festa muito tá. Mais. Ali no bunker. No bunker. Tinha entre 40 e 50 pessoas, um espaço minúsculo. Eles acabaram matando os policiais. E aí a primeira coisa que eles fizeram foi jogar uma granada de fumaça. Para que a gente morresse intoxicado. Sufocado, na verdade. Sufocado. Em 30 segundos eu já não conseguia respirar. Eu já senti meu olho ardendo, meu corpo totalmente quente. E nessa hora foi um desespero geral, porque imagina você não conseguir respirar, você se sentir sufocada. Eu só me lembro de rezar e simplesmente pensar no que aconteceu com os judeus em Auschwitz, na câmara de gás. Nesse momento, morrendo, eu consegui pensar nisso, como que eles morreram sufocados. E era isso que estava acontecendo comigo. Eu já tinha aceitado que ia morrer lá, eu já tinha aceitado tudo que estava acontecendo, mas era uma dor impressionante. Eles começaram a jogar granada, começaram a atirar dentro do bunker, e jogavam de novo granada, e atiravam, e aí jogavam de novo gás, e até que eu me vi do nada, esparramado entre corpos, jogado de bruços, e só esperando morrer. Eu queria morrer tranquilo, eu só queria morrer em paz, sendo bem sincero, eu estava sofrendo muito. Eu não queria ser raptado, porque eu sei que ser raptado é uma das piores coisas. Que ninguém estava falando, eles são animais, eles não são pessoas, eles não querem a paz. A gente estava celebrando a vida, estava celebrando a paz. Tinham pessoas nesse festival que eram judias, cristãs, árabes, independente da nacionalidade. Tinham brasileiros, tinham tailandeses, russos, alemães, era o mundo inteiro. Eles não atacaram os judeus, eles não atacaram os israelenses, eles atacaram o mundo. Eles fizeram atacar a vida, simplesmente isso. E depois de um bom tempo dentro do bunker, de bruços, fingindo que eu estava morto, rezando para morrer, que acabasse logo. Uma pessoa me cutucou, viu que eu estava vivo, falou, sai, mandou eu sair. E até essa hora eu achei que eu ia morrer, achei que ele era um terrorista. E aí quando eu saí, eu dei de cara com alguns policiais. Vocês deveriam ter respeito por essas pessoas aqui, ó. Vocês deveriam ter respeito por essas pessoas. Principalmente vocês da esquerda. Vocês não dizem defender direito de LGBT? Como é que você presume que LGBT é tratado na Palestina, hein, o seu retardado? Fala pra mim, como você acha que eles são tratados lá? Enquanto em Israel, são tratados numa boa. Enquanto em Israel, tem essa espécie de manifestaçãozinha, sabe? Esse palanque colorido que vocês gostam de fazer. Em Israel tem isso. Faz uma coisa dessa na Palestina. Você consegue imaginar isso na Palestina? Tem civis na Palestina morrendo. Esses caras matam civis a troco de nada, do próprio povo deles, cara. Eles matam pessoas do próprio povo deles. Como disse o professor ali, são animais, não são seres humanos, são animais. Você pode estar do lado deles, você pode falar que tá do lado deles, a qualquer momento eles viram e te matam. Simples assim. Então, não tem essa de genocídio palestino. Se Israel não se defende, Israel some, tá? Israel tem que se defender, sim. Não tem essa de bandeirinha de paz. A partir do momento que Israel abaixar as armas, Israel some. Simples. Então, pessoal, o vídeo de hoje é esse. Deixo aqui meu completo repúdio à esquerda brasileira, essa esquerda nojenta, apoiando o terrorista vagabundo, e meu total apoio a Israel. Obrigado por me acompanhar até agora. Até o nosso próximo encontro.